Olá, amigos, muito boa tarde. Agora 17 horas 10 minutos. Estamos ao vivo dentro da programação da Rádio Galera, né, nas redes sociais da Rádio Galera, nessa live hoje com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, também com o colega repórter da Rádio Galera, Rodrigo Aliardi, para falar um pouquinho desse momento, né, do futebol gaúcho, de tudo que está ocorrendo, essa parada, essa pandemia que, né, complicou um monte a questão do calendário, os clubes, não somente a dupla Grenal, mas todos os clubes do Rio Grande do Sul aí, nesse processo, né, que está difícil para todos. E a gente vai falar um pouquinho aí nos próximos minutos, então, com o presidente Luciano Ox. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Cuba. Boa tarde a vocês da galera. É um prazer estar conversando com vocês também aí. Rodrigo Aliardi, muito boa tarde. Boa tarde, Jairo. Boa tarde ao presidente Luciano Oxman Boa e boa tarde ao qualificado ouvinte da Rádio Galera. Pois é, presidente. Como a Federação Gaúcha, né, ninguém esperava, mas como ela reagiu lá ali no mês de março a esse momento, a essa pandemia, algo que já vinha ocorrendo, né, a parada dos campeonatos ao redor do mundo, começou lá pela China, depois Itália, enfim, Europa como um todo, e estava chegando no Brasil. A federação já estava prevendo que esse momento iria chegar, ou foi algo realmente que pegou todo mundo de surpresa, presidente? Não, eu acho que é lógico que nós estávamos sempre atentos a tudo que acontece no mundo, essa questão da pandemia também. Em algum momento, eu acho que o brasileiro, como um todo, assim, a gente sempre tem a esperança de que essas situações elas não cheguem até aqui, né? Foi algo que nós, pelo menos a nossa geração, nunca vivenciou. Mas nós estávamos atentos a isso e em algum momento imaginávamos que pudesse chegar ao Brasil. Lógico que se pudesse não chegar, seria o melhor, mas naquele momento ali, da forma tão rápida, abrupta como aconteceu, nós não, acho que ninguém esperava, né? Especialmente porque tivemos aquela necessidade de se tomar uma decisão de se fechar os portões naquele final de semana, dia 16 de março, e logo em seguida uma suspensão de competição, algo que não deu tempo de nós fazermos efetivo planejamento a respeito disso. Mas desde aquela data, a partir dali, então, começamos a trabalhar com as situações e enfrentando de frente esse problema, com muito diálogo, com muita conversa e com muita cautela para que a gente pudesse, principalmente, minimizar os impactos dessa pandemia na questão tanto financeira quanto desportiva dos clubes e da própria federação. Presidente, posso, Jairo? Claro, o pessoal já está começando a mandar mensagens, Rodrigo. Então, né, convidar o pessoal que está já acompanhando a live para participar, mandar o seu questionamento, né, a sua opinião, enfim, a sua dúvida para o presidente da federação. Hein? Podem compartilhar também à vontade, não tem limite. Exatamente. É gratuito. É gratuito. Presidente, o senhor, assim como o governador do estado, o prefeito de Porto Alegre e os demais administradores municipais aí no Rio Grande do Sul, têm agido com bastante responsabilidade. Isso eu acho que é interessante, importante e justo que seja destacado, né? Eu quero fazer uma pergunta mais retroativa, ali daquela semana e daquele final de semana da sua decisão. Eu lembro que um jogo do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi chegou a falar sobre essa situação, alguns jogadores chegaram a falar naquele fim de semana. Como é que foi para o senhor? Começando, né, uma administração, começando depois de tantos anos, né, o presidente Francisco Noveleto à frente da federação, o senhor assumindo, né, uma administração de uma federação tão importante, uma das mais importantes do Brasil, e se dando de cara assim, com 3 meses de administração, com uma situação totalmente nova, né? O Rio Grande do Sul, há 100 anos não via uma situação dessa. Como é que foi a sua decisão? O senhor teve apoio de ex-presidentes? Qual foi o momento assim definitivo na sua cabeça? Não, nós precisamos parar o campeonato, não adianta portões fechados. Como é que foi isso na sua cabeça? Logo depois do acontecido do Grenal da Libertadores ali, onde inclusive
naquela própria semana se debateu muito a realização naquele formato, né, com público ou sem público. Ali já se iniciou, na semana do Clássico, já se iniciou esse debate. No dia seguinte ao Clássico, na sexta-feira, a federação se reuniu aqui na nossa sede, a diretoria pela manhã, e analisando todo o cenário e todas as orientações que estavam vindo dos órgãos de governo, naquele primeiro momento, nós tomamos a decisão, então, de que para minimizar os impactos, especialmente da questão da saúde, naquele momento o ideal seria se realizar os jogos com portões fechados e numa reunião de aproximadamente 1h30, 2 horas aqui entre a diretoria da federação, nós tomamos essa decisão visando exclusivamente a questão da responsabilidade que teríamos em assumir um risco ou alguma situação que pudesse colocar em risco a população e um contingente maior de pessoas. É isso que a gente precisa, foi isso basicamente que balizou a nossa decisão, também fundamentada em informações que obtivemos junto a especialistas da área de saúde, e naquele momento, então, houve a possibilidade de se fazer a questão com portões fechados. Passado, então, aquele final de semana, na segunda-feira, nos reunimos mais uma vez e fomos municiados com diversas informações, advindas especialmente da área da saúde, que nos fez, então, entender que não caberia mais a possibilidade, pelo menos imediata, da questão envolvendo exclusivamente os portões fechados, porque daí também precisava se entender o que se passava com o plantel, com atletas. Começaram a surgir informações, inclusive, de dirigentes contaminados, né? Eu também passei um período de quarentena com a possibilidade de estar contaminado, felizmente não estive. E aí, então, com tranquilidade, com responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande, a gente tem que se despir de qualquer outro sentimento que não seja o da responsabilidade e da cautela e da consciência daquilo que um ato nosso pode representar. E aí, então, decidimos por suspender por aqueles 15 dias iniciais, e a partir dali, então, as coisas evoluíram da forma como vocês entenderam. Sim, nessa esteira, presidente, peço permissão para o Jair só para engatar essa segunda pergunta, porque é nessa mesma esteira. Eu não quero politizar a conversa, e eu sei que o senhor também acha que não é interessante isso, né? Mas a gente vive hoje no Brasil claramente um dilema, né? Na questão do foco na saúde e também não se descuidar da economia. Hoje ainda tivemos uma segunda troca de ministro da Saúde em questão de menos de um mês. Caso haja alguma mudança nas orientações que vem em nível federal, né? Vem do Ministério da Saúde, caso haja alguma mudança. Eu ouvi hoje a secretária de Saúde do Estado dizendo que não haverá mudança naquilo que foi planejado pelo governo do Estado. Para a Federação Gaúcha de Futebol, faz alguma diferença, alguma nova orientação nesse sentido vindo do Ministério da Saúde, ou a Federação pactua com os protocolos determinados pelo governo do Estado? Porque todos nós que prezamos pela saúde sabemos que ali adiante também os problemas econômicos vão surgir, né? Então esse dilema existe no país. Não quero levar para o lado político, também acho que o senhor não queira, mas para ter uma ideia do que a federação pensa nesse sentido. Não, a federação, nós, por princípio, nós não politizamos qualquer situação, porque a nossa responsabilidade ela é técnica, é referente à realização e coordenação das competições. Existe um manancial de competências do ponto de vista legislativo no país, e que é preciso se estabelecer a questão da ordem hierárquica sobre isso. A gente conversar um pouquinho sem ter a possibilidade concreta de se ler ou de se entender o que vem de orientações é muito complicado. Então, eu primeiro preciso saber o que vai vir do governo federal, o que o governo estadual vai se adequar a isso e o que vai ser imposto a ele, e a partir daí se desencadeia para as questões do município. O que a federação vai é sempre cumprir e observar aquilo que os órgãos determinarem e que nos derem a segurança para realizar a competição. Nós não vamos colocar
em xeque nenhum planejamento, aí, especialmente da questão sanitária, feita pelo governo do estado e pelas prefeituras, a ponto de se fazer o futebol a qualquer custo. Eu tenho dito isso de uma forma muito tranquila, às vezes até parece contraditório, mas eu acho que isso é importante se colocar. É lógico que a gente quer o futebol, é lógico que a gente quer que as nossas competições retornem, mas a gente não está priorizando e não está forçando a barra em nada que não seja respeitando o planejamento sanitário e de saúde que o governador e os prefeitos fizeram. Se tiver uma nova orientação advinda do governo federal, vamos ver qual vai ser o posicionamento do governo estadual, das prefeituras, e a partir daí a federação vai adequando o seu planejamento também de retorno com base nessas novas orientações. E entrando propriamente dito, presidente, na questão com os clubes, porque já ocorreram aí algumas reuniões, né, de forma virtual, como estamos tendo hoje, por videoconferência, enfim, e numa primeira parece que não houve um consenso, não houve um acerto, depois, na última agora, a federação propôs o mês de julho, né, como retomada do Campeonato Gaúcho. Alguns falam na questão de que daqui a pouco encerra o campeonato, declara o Caxias campeão, outras equipes são contrárias a isso, não tem que terminar o campeonato. Como é que a federação está trabalhando todos esses pontos de vista e tentando ajustar junto aos clubes essa situação? Não, nós, desde o dia 16 de março, que a gente vem ouvindo muito os clubes também e conversando com eles. Às vezes é um pouco difícil de se tomar uma decisão e às vezes as pessoas nos exigem o imediatismo. Eu acho que tudo no mundo moderno estava exigindo o imediatismo, que às vezes tu querer fazer algo com um pouco mais de parcimônia te parece que está só empurrando o problema com a barriga. É uma construção que ela foi feita durante muito tempo, a gente precisava esperar os cenários, é preciso ainda esperar os cenários. A questão da pandemia é muito dinâmica. Hoje tu tem um cenário de uma forma, amanhã tu tem de outra. Esse final de semana agora nós já vamos ter uma situação que possa nos dar ainda mais um indicativo desse dinamismo, que é a primeira semana onde o governo implementou a questão das bandeiras. Então, no domingo pode acontecer alguma situação de mudança nesse sentido. Então na verdade, não é que não tenha havido, num primeiro momento, algum tipo de consenso, é que nós, da federação, não gostaríamos de trabalhar com uma data efetiva, porque justamente ela não está na nossa mão e o poder de decisão não é nosso. No entanto, os clubes argumentando que para os seus planejamentos seria importante ter pelo menos um indicativo de que, em havendo condições e liberação dos órgãos de governo, nessa data pode-se começar. Então, nós não vimos problema nisso, deixamos evidentemente registrado e pontuado de que isso é condicional a toda e qualquer autorização dos órgãos vindos do governo, mas essa data ela permite que os clubes possam conversar com seus atletas, possam fazer a questão de ajuste de contrato e aí planejar de uma forma melhor o restante da sua gestão de temporada. O seu áudio está saindo perfeito, presidente. Somente a imagem deu uma congelada, creio que seja questão de internet. Mas falando. Vocês estão congelados para mim, tá? Agora. Exatamente. Mas enfim. O áudio está perfeito. O áudio está perfeito, que é o principal, né? Nesse momento, o pessoal acompanhando e está mandando recado aqui. Logicamente, a gente fala e trata muito do Campeonato Gaúcho, né? Série A. O pessoal fica na dúvida do que possa ocorrer com o Grêmio, com o Internacional, com o Caxias, com o Juventude, o Brasil de Pelotas, enfim, com as principais equipes do Rio Grande do Sul. Mas a gente não é só isso o futebol gaúcho. Tem divisão de acesso, tem terceirona, tem futebol feminino, tem categorias de base. E como ajustar tudo isso? E aí o Rodrigo até falou que interessa muito a ele a questão da divisão de acesso, porque se tem uma previsão de um início, na verdade, do campeonato, porque não havia iniciado, lá em agosto. Está mantido esse planejamento inicial, presidente? A divisão de acesso já havia iniciado, já. Desculpa. Já havia, na verdade, a terceirona e algumas categorias de base que não tinham iniciado, exatamente.
Bom, agora vocês sumiram todos para mim aqui. Deixa eu ver. Para mim está só o seu áudio também. Eu já nem enxergo mais nem você, Vamos lá. Mas tranquilo. Eu creio que seja aí, presidente, porque a imagem do Rodrigo para mim está perfeita. Então, Tá. Mas o seu áudio está saindo bem, é o principal. Tá bom, tá legal. Não, assim, Rodrigo e Jairo, todas as decisões, elas são quase linkadas uma com a outra. É quase uma decisão em cadeia, acho que a gente pode pensar assim. Lógico, como nós tínhamos duas competições já em andamento, a prioridade para buscar uma solução para essas competições era prioritária em relação às demais que ainda não tinham o seu início formalizado de forma efetiva. Então, por isso que nós fizemos o primeiro contato com o campeonato, com os clubes do Campeonato Gaúcho, depois com os clubes do acesso. A previsão do acesso ainda é a nossa intenção, a retomada no mês de março, no mês de agosto, aliás. Então, mas a gente vem conversando com eles, provavelmente até o final de maio nós vamos fazer uma outra conversa em razão dessas demandas que foram adiantadas no Campeonato Gaúcho, da mesma forma que houve ajustes no regulamento do Gauchão, é preciso ter um ajuste vai ser necessário também algum tipo de ajuste na divisão de acesso. Pode não haver rebaixamento também na divisão de acesso, presidente? Pode. São situações que a gente nunca fechou a porta, né? Nunca. Hoje a situação em termos de realidade ela já é um pouco diferente do que estava acontecendo naquele primeiro momento. Então a gente não pode descartar nenhum tipo de possibilidade. A federação ela trabalha, pelo menos a gente tenta fazer um balizamento das nossas decisões aqui de uma forma muito equânime e muito justa. Então, a partir do momento em que se toma um caminhamento de que não vai se haver um rebaixamento numa determinada competição em razão de dificuldades que os clubes estão passando, é lógico que em outras divisões os clubes também estão passando por essas dificuldades e a gente tem que avaliar e tentar ter o mesmo fundamento de justiça que tivemos para tomar uma decisão em conjunto com os clubes. São situações diferentes, é uma competição que está recém em andamento, a questão contratual era bem diferente uma da outra, mas a gente não descarta nenhuma possibilidade em termos de competição. As demais, o Departamento de Competições da Federação Gaúcha já está em contato com os clubes, nós montamos grupos no WhatsApp para deixá-los atualizados sobre o que está se pensando. A base é algo que me preocupa muito, porque nós lidamos também, vida é vida, não interessa a idade, mas a gente tem que entender que são menores, são crianças, sub-15, sub-17, uma quantidade enorme de profissionais trabalhando, o sub-17 tem uma quantidade muito grande de clubes, então a gente, espalhado pelo estado todo, diferente um pouco do Campeonato Gaúcho, até mesmo da divisão de acesso, que é um pouquinho mais polarizado, mas esse é muito espalhado, então a gente vem conversando, vem pensando, vem trocando ideias com eles também, para entender o que está se pensando em termos financeiros, da mesma forma com a segundona e o campeonato e as categorias do futebol feminino. A gente está atacando um problema de cada vez, tentando definir uma linha de raciocínio, uma linha de decisão, e aí planejar dentro do que for mais adequado para todos, do ponto de vista seja desportivo, seja financeiro também, porque a gente precisa tentar minimizar os impactos financeiros também que essa situação do corona pode estar aplicando aos clubes filiados da Federação Gaúcha. Justamente, Jairo, pode falar, Jairo, não, só para agora, quando o presidente começou a falar das categorias de base, dos vários times que tem no sub-17, sub-15, feminino, sub-18, sub-20, sub-17, sub-15, tem os gurizada, né, também, menor, tem as gurias, tem a divisão de acesso, terceira divisão, divisão especial. Olha quanta gente, milhares de pessoas, né, direto ou indiretamente
direto ou indiretamente, dependem de uma decisão da Federação Gaúcha de Futebol, na questão econômica e na questão sanitária também. Então, às vezes as pessoas não se dão conta da responsabilidade que é isso, né, Jair? E eu vi algumas questões, e gostaria até de o presidente poder falar agora. Logo que saiu aquela situação de inscrever novos jogadores, algumas pessoas falaram que poderia inscrever, inclusive, jogadores não profissionais. Os clubes poderiam, de repente, inscrever. Isso será possível? O senhor já pensou nessa situação, presidente? Um jogador não profissional não tem a menor possibilidade de acontecer. Perfeito. Que logo na arrancada ali houve alguma... O senhor sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Então eu gostaria de ficar bem claro isso. De vez em quando eu leio, não me arvoro muito, porque é melhor não. Mas tem algumas situações que a gente fica atento, lê, entende a criatividade também do torcedor, a sua angústia, às vezes. Eu acho que uma das coisas que a nossa gestão tem se proposto, desde o início, muito antes, inclusive, da questão da pandemia, é justamente ter um contato ou passar de uma forma mais aberta algumas situações da federação para que o torcedor também consiga desmistificar muita coisa a respeito das questões administrativas da federação, né? Como, por exemplo, agora não cai ninguém, eles vão botar menino de 15 anos para jogar, vão botar 16, vão juntar qualquer um dali de qualquer lugar para fazer a competição, e logicamente não é isso. Até porque os regulamentos impedem, tem a questão de registro de contrato, tem todo isso. O que se liberou pela questão da contratação é para que o clube possa montar o seu elenco conforme o seu bolso atender. E aí, em razão disso, por uma situação externa que veio se abarcar sobre todo mundo, nós entendemos que não seria justo, até se criaria uma dificuldade para se manter esses elencos contratados até então, porque muitos atletas já poderiam estar com novos vínculos ajustados para o segundo semestre, enfim, e em razão dessa ausência de possibilidade de se firmar uma data e pelo mapeamento dos contratos que a federação fez aqui, da questão dos vencimentos, nós chegamos a essa decisão de propor essa situação aos clubes, primeiro de se contratar os atletas indistintamente e depois, quando surgiu o questionamento a respeito do rebaixamento, nós os ouvimos e acabamos formulando, então, uma proposição que entendíamos ser a mais adequada para aquele momento. Jair, eu fiz questão de fazer essa pergunta, Jair, porque tem muita gente que baseia suas opiniões, às vezes críticas, em notícias de internet, muitas vezes elas chamadas fake, né, Jair? Então, nada mais... E como rola, né? Assim fica registrada a palavra oficial do presidente da federação. Claro. Eu não imaginava nada diferente também, né? Exatamente. Presidente... Jair, vamos combinar o seguinte, ainda que não haja o rebaixamento, o clube que tiver entre os dois últimos vai ter, em se mantendo patrocínios, parcerias de TV, enfim, ele vai ter uma perda financeira também. Claro. Então ele não vai querer jogar, vamos dizer, a Bangu, porque ano que vem tem uma perda financeira ainda que não caia, ele vai se manter na elite, onde é um custo maior, onde tem uma competitividade maior, e ele vai ter uma redução financeira em cima disso também. Pois é importante, né? Importante, sem dúvida nenhuma, porque senão depois o planejamento para o próximo ano fica comprometido. Presidente, além dessa questão, lógico, a gente sempre fala e reforça isso, a saúde está acima de tudo, né, os cuidados, enfim, mas muitas famílias, porque às vezes o pessoal olha, né, o torcedor em geral olha o futebol como os 90 minutos, o futebol é as 4... Como é que é, Rodrigo? Para muita gente é só entretenimento. É um entretenimento. Só que tem muitas famílias que dependem do dia a dia do futebol. Né? Quando os ambulantes vão lá no dia do jogo, seja nos grandes clubes aqui no entorno, né, de Arena, Beira-Rio, mas a gente principalmente fala muito dos clubes do interior. Imprensa. Eu falar pelo meu Aimoré lá, né?
pessoal vai lá vender o seu cachorro-quente, abre lá a copa do estádio para vender o pastel, né, o refrigerante. Enfim, a gente sabe bem como é que funciona toda a situação, ou daqui a pouco vender a sua manta, o seu gorro, coisas que rolam no entorno dos estádios, e muitas famílias dependem disso para a sua sobrevivência. Como é que a A própria federação imprensa, né, cara, no a interior, própria tem muito imprensa, sem rato dúvida no nenhuma, interior. nós estamos sendo atingidos, né? Toda a imprensa, qualquer veículo de comunicação depende de patrocínios, e estão, né, quantos estão, né, com situações bem complicadas, porque as empresas não estão tendo como manter esses patrocínios. Mas, enfim, como a federação também analisa essa situação, presidente? Não somente o futebol dentro de campo, não somente os clubes em si, mas esse entorno, né? Todo que envolve o futebol, que é o dia a dia, é a questão social também, que o futebol é muito forte. Isso evidentemente que nos preocupa, né? Nos preocupa a todos, não só a parte do profissional, efetivamente, mas a gente sabe todo o staff, todo o pessoal que tem por trás, seja desde o rapaz que faz a limpeza do estádio, aquele que corta a grama, aquele que vende o azevém, aquele que tem a água da Copa, enfim. Isso é uma preocupação grande, inclusive com relação à retomada das competições com portões fechados. A gente também tem que entender isso e o que pode impactar nesse pessoal que vive no entorno do estádio, né? E isso vale, vocês acompanham bastante a categoria de base também tem a sua copa ali, que vende o seu refrigerante, vende a sua pipoca nos dias de jogos ali. Isso é bem complicado, mas a gente tem que ver um problema de cada vez e torcer para que as coisas elas se retornem o mais rápido ao normal, para que esse pessoal também possa começar a fazer o seu trabalho e buscar a sua fonte de renda mais uma vez. Porque há estudos, o Jairo e presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, há estudos já falando que em 2020 dificilmente o futebol brasileiro terá torcida, né? Mesmo que volte ainda esse ano, em 2020, nós teremos, na maioria das vezes, portões fechados. O senhor acha que é precoce falar isso ou cortou um pouquinho? A questão do estádio fechado sem torcida, né? Já há estudos falando que no Brasil, possivelmente esse ano, não teremos torcida em estádio de futebol. O senhor acha que é precoce falar isso? Olha, tio, eu acho que as pessoas devem ter algum tipo de embasamento científico para falar isso, né? Eu acho que são diversos fatores que possam nos levar a alguma situação como essa, a própria questão da tal achatamento da curva, a questão de toda essa situação da quarentena, a questão de como os governos vão entender a liberação da aglomeração de pessoas, né? Não é só no estádio que vão pessoas, é lógico que o estádio tem uma capacidade maior de acúmulo de pessoas. Eu não tenho um dado para te balizar isso. Eu acho que os primeiros meses de futebol, indiscutivelmente, eles vão ser com um público bastante reduzido. A minha impressão, seja pelo fato de alguma restrição do órgão de governo, seja mesmo porque a pessoa pode ter receio de ir ao estádio, pode ter receio de ir numa aglomeração, enfim. Eu acho que vai ser muito da forma como o pós-pandemia vai ser tratado pelas entidades de saúde e de governo, para que a gente possa minimamente retomar todas as nossas atividades de uma forma segura e saudável. A gente tem que pensar o risco que pode ter no estádio de futebol, pode ter na escolinha do meu filho, pode ter na escola de segundo grau, de primeiro grau. Então, acho que são todas, tem situações que são prioritárias em termos também de segurança, que é preciso a gente entender. Mas eu não tenho como te dar uma sensação minha, alguma coisa, seria um achômetro, assim. Mas os primeiros meses eu tenho convicção de que nós jogaremos sem público nos estádios, sim. E quanto à imprensa, o senhor tem alguma ideia de participação das mídias, né, nos jogos? Rádio, TV, jornal, blogs, que é um contingente bem grande também, né? Eu acho que isso, dentro de um protocolo de retomada do Campeonato Gaúcho que a federação fez,
exclusivamente para a competição, nós, de acordo com as orientações que nos foram passadas, foi preciso estabelecer um regramento disso e uma redução nesse contingente. Como há transmissão via TV desses jogos, nós estávamos encaminhando com a Associação dos Cronistas do Estado e também com a entidade, com a empresa que detém os direitos de televisionamento, algo que houvesse um mútuo auxílio viabilizando o compartilhamento dessas imagens a eventuais empresas que não poderiam estar fazendo a cobertura de dentro do estádio, porque é preciso minimizar esse contingente. Nós chegamos nessa situação porque no final de semana, onde fizemos o jogo com o portão fechado, só de profissionais da imprensa trabalhando, sem a presença de público, sem nada, tinham mais de 150 pessoas. Se nós mantivermos esse contingente, isso inviabiliza a retomada nesse primeiro momento, entendeu? Então, assim, a federação de maneira alguma quer impedir o trabalho da imprensa, quer restringir o trabalho da imprensa, mas são situações extraordinárias que às vezes elas requerem medidas extraordinárias. Hoje nós estamos tratando do Campeonato Gaúcho, que tem uma estrutura de transmissão um pouco maior. Agora nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer se houver a possibilidade de público nos estádios da divisão de acesso. Nós temos a plataforma da federação que transmite os jogos, mas tem todas as rádios que fazem, locais que fazem a cobertura da sua região, tem a questão das rádios dos clubes, que às vezes também fazem a cobertura. Então a gente precisa também ter um balizamento do que o governo vai nos encaminhar a respeito disso, para daí nessas outras competições a gente entender como vai tratar essa situação de trabalho da imprensa também. O pessoal está perguntando por que o presidente... Né, só um momento, Rodrigo. A gente fica tranquilo, né, Jairo? Só porque a gente sabe da responsabilidade que o presidente da SEG e que o presidente da federação tem tratado o assunto. Então, claro, sem dúvida a nenhuma. gente está bem tranquilo quanto a isso, mas era mais para esclarecer mesmo. Até para o pessoal saber, né? Conforme for o andamento daqui para frente, enfim, quando eu retomar o futebol, a questão das transmissões também. O pessoal está perguntando por que o Luciano Oxman não está aparecendo, né, na live. Eu creio que seja um probleminha ou de internet, ou às vezes a questão da câmera do computador, do celular não está ativada, enfim. Mas o áudio está saindo perfeito, viu? Eu não sei o que foi que eu fiz aqui. Esses equipamentos às vezes aparece, às vezes some. Os equipamentos muito modernos, viu, presidente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, mas tá tranquilo. Olha aqui, mandar abraços enquanto isso pro Adriano Garcia, né? Tá em Sapucaia do Sul acompanhando conosco. O Luciano Gasparini. Ele tá. Ele tá mandando um abraço pro mascarado do Rodrigo. Eu sou o único que tô de máscara, é bom que se frise, Jair, porque eu sou o único que tô na rua. É verdade. Eu parei o carro para entrevista, então só para o pessoal entender, tá? Ter responsabilidade. Onde é que o xará do presidente Luciano Oxman está nos acompanhando nesse momento? Grande Gasperino, já que ele tá. Ele tá em Porto, Portugal. São 21 horas e 44 minutos lá nesse momento. Que maravilha. Ele tá mandando mensagem, tá dizendo que tá curtindo aí o bate-papo com o presidente Luciano Oxman, né? E tá nos acompanhando direto de Porto, Portugal lá. Então, um grande abraço ao Luciano Gasparini, né? Ele que faz um grande trabalho também. Ele é cônsul do Grêmio lá na cidade de Porto, viu, Rodrigo? Legal. Ele parabéns, é jornalista também, né? O grande Luciano Gasparini. O abraço aqui pro Jet Beer, tá na audiência também. A Jocely Marques da Silva tá dando uma boa tarde a todos. Grande Paulo Bizarro, na zona norte de Porto Alegre. Olmes Tortorelli também está acompanhando conosco. Microfone de ouro. Isso, esse mesmo. A consuleza também do Grêmio lá na cidade de Tramandaí, a Rosiane Maffei, está acompanhando a live. O Altair Moura, no Rio de Janeiro, também está acompanhando aí a transmissão, a entrevista com o presidente Luciano Oxman. A Mariléia Machado, em São Leopoldo. O Jordi também está ligado conosco. O Paulo Bizarro está dizendo aqui, estou na área e compartilhando. Grande Paulo Bizarro. Isso aí, o pessoal que vai participando pode mandar o seu recado, mandar sua dúvida aí. Temos mais alguns minutos de conversa com o presidente Luciano Oxman.
Posso fazer uma perguntinha mais, não vou dizer assim, bola nas costas, não, mas uma perguntinha mais picante, menos né? jornalística. Menos jornalística, é assim, todo Se eu mundo já sabe. estou com problema de internet aqui, vai cair a conexão nessa hora aí, vamos lá. essa o presidente não vai ouvir. Vamos lá, É presidente. que todo mundo sabe a ligação do presidente com o Grêmio e não tem como você ser presidente de uma federação sem ter ligação com um clube de futebol, né? Óbvio, e Exatamente. também até pela família, óbvio, algo tá toda a meio ligação óbvio, com o Grêmio. É. Mas, presidente, o senhor já foi chamado de Colorado nesses 5 meses na presidência, não? Pois olha, não sei te dizer. E se tivesse sido, não teria problema algum também, né? Porque o presidente Porque Noveleto era chamado de gremista toda hora, né? era chamado de presidente do Noveleto, já chegou a ser conselheiro do Inter e era chamado de gremista pelo pessoal. A minha dúvida era se o senhor já tinha sido chamado de Colorado. Isso faz parte faz parte do jogo, né? A gente não pode dar bola para isso também. Bom, Importante a gente eu vou ter o maior orgulho se o presidente dizer que, além do Grêmio, ele torce pro Aimoré. Aí fecha todo. Ah, é. Ou Farroupilha. Mas daí ele vai arrumar bronca com o pessoal de Novo Hamburgo, né? Importante a gente ter tranquilidade na tomada das nossas decisões aqui e imparcialidade. Né? Sem dúvida, presidente. Sempre digo que primeiro que tu negar as tuas origens é algo que não faz sentido algum, né? E não tem, chega a ser, como vou te falar, não chega a ser honesto, né? A gente trabalhar dessa forma. Tá? O importante que eu digo é que a partir do momento em que alguém se predispõe a atuar dentro de uma federação, ele tem que estar predisposto a pensar no coletivo como um todo, e não, se não, procure o seu clube, procure o seu, as cores que melhor lhe, que fazem o torcer pelo futebol e busca trabalhar dentro do clube, né? Não tem sentido tu querer vir para dentro de uma entidade para ajudar um ou outro e não pensar no todo para o melhor do futebol como evento, como produto, como entretenimento. É dessa forma que eu conduzo as minhas coisas aqui. Olha aqui, um abraço para o Hugo Larroque, nosso colega de imprensa, né? Grande Hugo Larroque, também está na audiência. O Lodi AE, pelo menos é assim que está aqui no Facebook. Ele está dizendo, ó, presidente, elogiando a federação, né? Federação Gaúcha de Futebol com certeza vai tomar as atitudes necessárias para a volta do futebol, sempre cuidando em primeiro lugar da saúde de todos os envolvidos. A Federação Gaúcha sempre buscou o melhor para os clubes e campeonatos. Vai continuar prestando este excelente serviço, viu, presidente? Bom, muito obrigado. É bom a gente receber uns elogios, é bom. Só crítica também a gente cansa, né, presidente? Não, a crítica nos faz crescer, Jair. Não, tu não pode deixar. Eu sou muito tranquilo com relação a essa situação. Eu não deixo nem o elogio me tirar do prumo e tampouco a crítica. A crítica ela é sempre muito importante, ainda que às vezes ela possa ser injusta, né? Alguns elogios também o são de forma exagerada, mas eu acho que as duas coisas te fazem crescer como pessoa e como gestor, e é assim que eu tento conduzir meu dia a dia aqui na federação e na minha vida também. Abraço também para o amigo Zé Dedão. Tu conhece ele, ou Rodrigo Arias? Não. Mas é músico aí, o Zé Dedão, ele que faz parte lá da equipe de músicos do show do Pedro Ernesto Denardim, viu? Grande amigo Zé Dedão, hein? Também o Marcos Paulo Coutinho está na audiência conosco. Então, um grande abraço pro pessoal que está participando aí da live. Tua live tá ficando escura aí, viu, Jairo Cuba? Pois é, né? Tá anoitecendo. Eu vou pedir pro pessoal dar um auxílio. Pode seguir mais uma pergunta quando a gente vai providenciando a questão da iluminação aqui, Rodrigo. Então eu aproveito, presidente, para perguntar sobre a questão financeira. O Campeonato Gaúcho, os parceiros, os patrocinadores, né, aqueles que fazem com que a federação possa remunerar os clubes, possa cumprir o seu contrato, a própria televisão, né, os parceiros da detentora dos direitos. Houve algum contato para algum tipo de renegociação até o momento, presidente? O senhor acha que isso pode acontecer ou para esse ano não há como?
Não, nós, muitos dos parceiros da federação aqui nos procuraram, nós fizemos alguns ajustes em termos de pagamentos, em termos de previsão de pagamentos. Houve algumas suspensões desses pagamentos, outras condicionadas à retomada da competição, e dentro disso nós estamos refazendo todo o nosso planejamento, e especialmente porque uma das grandes fontes de receita que a federação tem, que advém também do borderô de estádios, a gente, no horizonte, nós temos algo que possa nos impactar, mas a gente está fazendo os estudos financeiros aqui para readequar essa questão orçamentária, mas tivemos que fazer, sim, alguns ajustes com os nossos parceiros comerciais, sejam eles parceiros que nos pagam valores, sejam aqueles parceiros e também contratos comerciais que a federação tem em andamento, buscando renegociar com aqueles que lhe tomam serviço também. Eu imagino que o senhor não vai falar em números absolutos, mas em percentual, o senhor pode falar essa diminuição, assim, não? Eu acho que isso a gente trata de uma forma meio... a gente trata de uma forma interna, preciso primeiro visualizar esses 2-3 meses, porque haviam situações que elas já estavam comprometidas e que nós não podemos suspender. Eu acho que a partir do mês que vem a gente vai ter um entendimento um pouco melhor dessa situação. Perfeito. Abraço aqui pro ex-jogador do Grêmio, coordenador hoje do futebol feminino tricolor, o Júlio Iura, né, o grande Iura, autor do gol mais rápido em Grenais, é isso, né, Rodrigo? 14 segundos. Isso mesmo, grande Iura, tá acompanhando conosco, tá mandando abraço aqui. Tá me cobrando uma reunião, o Iura, não, mas o Iura tá ali tá no grupo do futebol feminino que a gente criou ali, e ontem mesmo conversei com eles, pedi mais um pouquinho de paciência no sentido da gente retomar uma conversa, porque, como disse, não é menosprezar ou valorizar mais um ou outro, mas é uma questão só do que já estava em andamento e a gente concluir aquilo que é mais premente. Abraço aqui também para o diretor consular do Grêmio, o Flávio Beco. E o Pierre Gonçalves também tá conosco aqui na live, então o pessoal vai entrando, vai mandando abraço, vai participando conosco. Flávio Beco tá lhe mandando um grande abraço, viu, presidente Luciano? Muito obrigado, recebo o meu abraço também. Isso, ele que é lá do consular do Grêmio. Já estamos encaminhando o encerramento da live, presidente, já estamos aí há mais de 40 minutos no ar com o senhor. E um detalhe importante, algo que a gente sabe que o C não entra em campo, como a gente diz, mas são situações que infelizmente tem que se colocar, tem que se cogitar, né? Mesmo que nós não queiramos. A questão de a possibilidade, tomara que não ocorra, de não ser liberado futebol no Rio Grande do Sul no ano de 2020 mais. Como a federação, de alguma forma, ela está preparada, e aí conversando com os clubes também, para resistir a um ano todo sem o futebol, porque há poucos dias o presidente Romildo do Grêmio, e é o Grêmio, né, a gente sabe, assim como o Internacional, a grandeza dessas duas equipes, deu uma declaração dizendo que o Grêmio não resistiria se o futebol ficasse parado até o final do ano. Então, como o senhor enxerga essa possibilidade? Infelizmente, é uma possibilidade que ainda tem de não ocorrer o retorno no futebol de 2020, até porque está tudo muito indefinido, presidente. Olha, Jair, a gente tem que, dentro de tudo isso, nós temos que ter um pensamento o mais positivo possível, né? Isso, claro que nos preocupa muito. Pode dar uma quebradeira geral aí, né? Inclusive em termos de federação, de clubes, a gente não sabe o que pode advir de uma situação tão dramática, tão drástica quanto essa. O que a gente precisa é acreditar que as coisas voltem ao normal o quanto antes, e fundamentalmente é preciso ter consciência de todas as pessoas que militam, que trabalham no meio do futebol, e te digo, clubes, atletas, empresários,
advogados, treinadores, preparadores físicos, sindicatos, imprensa. Eu acho que é preciso saber que esse é um momento onde não adianta se ficar puxando e se remando o barco um para cada lado. Não é um momento onde a briga pela briga ela vai te levar a alguma coisa, a uma solução melhor. Muito pelo contrário, se não houver a parcimônia, não houver o entendimento de que é preciso ceder um pouco para cada lado, a coisa, o resultado e a consequência pode ser muito pior e de forma até mesmo quase que irreversível. Então, acho que se nós pensarmos conjuntamente nas soluções e cada um cedendo um pouquinho, sabendo que eu vou ganhar um pouquinho aqui, vou perder um pouco ali, se numa situação normal eu não perderia, bom, mas nós não estamos numa situação normal. Então, acho que é preciso, primeiramente, nós temos essa consciência de que todos precisam pensar no conjunto para que se minimize as consequências dentro desse nicho de negócio e de esporte que é o futebol. Maravilha. Rodrigo, mais algum questionamento ao presidente Luciano? Não. Eu estou satisfeito. O presidente de uma das mais importantes federações de futebol do Brasil, 45, 50 minutos conversando conosco aí, a Rádio Galera. A gente só tem a agradecer e parabenizar pelo trabalho. A gente sabe que é difícil, né? O presidente iniciou o trabalho aí no começo do ano, já enfrentou essa pandemia. Mas eu quero destacar o que eu destaquei na abertura, Jairo Cuba. Tanto o presidente da federação tem trabalhado, né? O presidente da nossa associação também, assim como o governador do estado, prefeito de Porto Alegre, os prefeitos municipais, embora se tenha divergências políticas com muitos deles, né, principalmente no âmbito da política, mas tem que se admitir, tem que ser justo, estão trabalhando de forma muito responsável, e a Federação Gaúcha de Futebol tem sido um exemplo, porque é o mais próximo que a gente tem de retorno, né, Jair? Se tu olhar para o Brasil, nível nacional, dificilmente nós teremos tão cedo aí competições. Nível internacional, o Brasil hoje é epicentro aí na América do Sul, então dificilmente teremos competições aqui também de nível internacional. E o Campeonato Gaúcho, até por esse trabalho responsável, é o que a gente está mais próximo aí, né, Jair Cuba? Então, só tem que parabenizar até aqui o trabalho realizado e agradecer pela entrevista, claro. Sem dúvida nenhuma. Lembrar que amanhã retoma, claro, em âmbito europeu, o campeonato alemão, né? Vamos ver. Tá o mundo todo na expectativa, né, presidente Luciano, para ver como será essa retomada do futebol lá pela Europa. Exatamente. E domingo na Galera tem Inter e Estudiantes, Jairo, só lembrar disso. Verdade. O jogo histórico aí, a final da Sul-Americana de 2008. Legal. Não, é importante, vamos ver como vai acontecer a questão lá na Alemanha, né? Eles estão vivendo um outro momento já, bem diferente do que nós atravessamos aqui. Acho que é importante a gente observar como vai acontecer o antes, o durante, o depois, enfim, para a gente também entender quais as consequências do retorno do futebol. E eu acho que especialmente a questão que é o que todo mundo questiona aqui, que é o que envolve o contato físico, que é onde está trancando também muita questão do se faz treino, se faz afastamento, se faz isolamento. Bom, mas daí na hora do jogo, tem contato, tem agarra-agarra, tem tapa, tem tudo, enfim. Eu acho que é isso que a gente vai poder ver como é que vai se comportar a partir de amanhã na Alemanha. Maravilha. Da minha parte, presidente, só agradecer a sua disponibilidade, né, a sua atenção conosco. Olha, 50 minutos, estão fechando nesse momento exatamente 50 minutos de entrevista com o presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha de Futebol. Muita gente participando. Já vou mandar os últimos abraços aqui, ó, pro Anderson Maciel, também a dona Lene Silva lá em Porto Alegre, o Bruno Soares, colega de imprensa também, está acompanhando a live. Olha, muito obrigado a todos, né? O João Ram também está ligado conosco. O pessoal vai entrando aqui, vai compartilhando e vai conversando conosco. Ao vivo, muita gente estava questionando, claro. O principal questionamento, né, presidente? Por isso que eu não fiquei repetindo a pergunta, era a questão do retorno do futebol gaúcho, né? Principalmente do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Mas o senhor detalhou aí ao longo do nosso bate-papo. Lembrando que a live com o presidente Luciano vai permanecer, né? No Facebook aí da Rádio Galera, então o pessoal que não pôde acompanhar todo, pegou só uma parte, pode recuperar todo o bate-papo aí com o presidente
lá no Facebook da Rádio Galera. Rodrigo, valeu, né, meu irmão? Até a próxima. Valeu, até a próxima e um grande abraço aí pro presidente Luciano Oxman. Presidente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, Jair e Rodrigo, a possibilidade de estar conversando com vocês. Eu acompanho o trabalho dedicado e sério que vocês da Rádio Galera fazem. Sei que demorei um pouquinho para te responder, né? Também te peço publicamente aqui desculpas por isso. A gente compreende, presidente. Fiz questão de te atender aí, porque respeito muito e admiro o trabalho que vocês fazem pelo interior e também as categorias de base estão sempre dando divulgação para o nosso trabalho aí, também é uma forma de nós reconhecermos o que vocês fazem aí também em prol do futebol gaúcho. Tá, um grande abraço a vocês, bom te ver aí, magrão, com saúde. Né? Muito graças a vocês, viu, presidente? A tia, ao presidente Noveleto. É um esforço teu, uma conquista tua. É um cara que é super benquisto por todo mundo. Obrigado. Todo mundo torce aí pela tua saúde. É legal te ver assim, cara. Vamos em frente aí, daqui a pouco nós vamos estar comendo uma pipoca junto aí. Boa. A gente pode até comer um churrasco. A única diferença é que agora eu só vou comer um pedaço, viu, presidente? Ah, não, então tá, vai sobrar um pouquinho mais pra gente, então tá bom. Agora eu não dou tanto prejuízo. Tá legal. Valeu, será um prazer. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a vocês aí. Valeu, até a próxima. Tchau. Tá aí então o presidente Luciano Oxman conversando conosco ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Um grande bate-papo, né, Rodrigo? Um grande bate-papo. É uma grande figura, né, Jair? Sem dúvida nenhuma. E sempre atencioso. É uma grande figura. Né? Nem precisava pedir desculpa ao vivo, porque a gente sabe da dificuldade que... E imagina quantos compromissos estão tendo mesmo, né? À distância, com todo mundo querendo questionar e saber, e em reuniões com os clubes, enfim, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Eu já tô às escuras aqui também, eu tive que ligar a luz aqui. E aí, só para dizer pro pessoal, cada toque que eu dou na máscara aqui para levantar é um pouquinho de gel, álcool gel que eu ponho na mão aqui, tá? Não fico tocando na máscara aqui. É a segunda live lembrar que eu tô na rua. Lembrar que eu não tô, eu tô aqui na semana de máscara, todo. Mas eu tô na rua, né? Então é complicado, parece o carro aqui. Tava saindo do trabalho e aí deu bem na hora, deu exatamente o mesmo horário, daí deu coincidência, eu não é. Peter estava por aqui, o Rafael também, aí já foram. Grande abraço a turma, Antônio. Valeu então, Rodrigo. Valeu. Lembrando então, né, Jairo, domingo a Rádio Galera transmite, foi escolha da torcida do Inter, né? Era São Paulo. Teve votação, não foi nada fraudado ainda. Inter e São Paulo 2006, Inter e Chivas 2010, Inter e Estudiantes 2008, para ver como a torcida colorada curte, né, esse título aí, que foi o primeiro, né, de um time brasileiro na Sul-Americana, título inédito pelo Inter, que deu aquele título foi o que deu alcunha, que por muitos anos o Inter usou, que era o de campeão de tudo, né, que a própria Comebol tinha concedido ao Inter por ter ganho as competições oficiais da Comebol, e aí depois muita gente começou a confundir, até acho que dentro do próprio Inter, dizendo que era campeão de tudo, não, era da Comebol, só da Comebol. Exatamente. E aí foi ali, né, naquela Sul-Americana, né, e depois acabou ficando em desuso, porque ficou muito atrelado a um ex-presidente, né, aquela campeão de tudo e tal, aí já caiu em desuso, né, já. Verdade, mas fica o convite, então domingo 16 horas na Rádio Galera, né, também estaremos ao vivo na página, enfim, nas redes sociais da Rádio Galera, com a transmissão de Inter Estudiantes, final da Copa Sul-Americana de 2008, e estamos tentando... Fica para surpresa aí, para expectativa da torcida, a gente está tentando uma grande atração para essa transmissão, viu, Rodrigo? E alguém que esteve lá. Exatamente, alguém que levantou a taça, né? Isso aí. Tá certo. Valeu, Rodrigo. E lembra, na outra semana, claro, é a torcida do Grêmio que vai escolher, dúvida, óbvio. Sem dúvida. É sempre mantendo a igualdade ainda. Eu quero saber se vamos transmitir o Gauchão de 1935 ganho pelo Farroupilha, o histórico centenário da Revolução Farroupilha. Só isso que eu quero saber. Tem imagens no YouTube, Rodrigo? Olha, a gente dá um jeito, mas eu acho que tinha que transmitir o título gaúcho. Aquelas fitas, aqueles filmes antigos, tipo do Charles Chaplin, sabe? Sim, pode ser até em animação, não tem problema. Porque é o título gaúcho mais importante do século, né? Isso aí todo mundo sabe.
Então, eu acho que o Farroupilha poderia também ser, a enorme torcida do Farroupilha em todo o estado poderia ser também privilegiada. Né? Se mobilizar e fazer uma votação e pedir para a Rádio Galera transmitir, né? Se tu quiseres, a gente pode transmitir algum vice-campeonato também, Jair. eu gostaria de transmitir a final da segunda divisão 2012. Da terceirona, quer dizer, né? Não, oficial é Campeonato Gaúcho da segunda divisão. Tu não vai mais entrar em São Leopoldo, meu André. Eu tenho um especial sobre o vice-campeonato da divisão de honra de 59. Eu tenho gravado em casa, até tenho que te passar esse CD aí, até para você do Aimoré já. Na verdade, eu sou um dos poucos aimoresistas que admito isso. O Aimoré não é vice-campeão gaúcho 59. O campeão gaúcho, vice-campeão gaúcho 59 foi o Farroupilha que perdeu o título pro Grêmio. Não foi o Pelotas? O de 59 foi o Farroupilha. Então é o Farroupilha de Pelotas e eu tô fazendo confusão. Isso, e eu também tenho o maior prazer em ceder, e muita gente já atualizou e copiou, né? Mas, enfim, que é o primeiro levantamento histórico da disputa Aimoré-Novo Hamburgo, né? Que legal, né? Legal. Foi feito quando eu estava aí com o Fracasso, Luiz Fernando Fracasso, lá na Rádio Progresso. Até ali não existia histórico escrito de jogos oficiais. Hoje tem, a partir dali o pessoal foi atualizando. Muita gente usa hoje aí, mas só para lembrar, já que você disse que eu teria problema com a torcida do Aimoré, tenho 2 trabalhos aí que eu deixei aí a minha pequena e humilde contribuição para esse grande clube, que é o Clube Esportivo Aimoré. Aimoré. Ó bravo, índio capilé. Isso mesmo. Valeu, Rodrigo. És o cacique da taba, contigo ninguém acaba. Valeu Rodrigo Galhardo. Estamos encerrando a live. Grande abraço. Abraço.